Pessoal, metanarrativa. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui ele visa trazer uma fundamentação e uma diferenciação entre dois pontos, né, que são bastante abordados na atualidade e que muitas pessoas elas têm confundido como sendo de mesmas visões, melhor assim dizendo, né, como se as duas elas fossem uma só ou como se uma fosse complemento da outra. O que nós estamos falando é da teoria dos sete montes, ou da teologia dos sete montes, e da teoria das esferas de soberania, né, ali elencada e também maior exposta ou expansionada através do neocalvinismo holandês, né, sobretudo através do seu maior expoente, que foi Abraham Kuyper, né. Então, assim, muitas das pessoas têm pensado ou têm confundido, até mesmo pessoas dessa crença, dessa abordagem da teoria dos sete montes, né, que é bem mais moderno ou bem mais posterior à soberania de esferas elencada por Doiverd, Abraham Kuyper, Groy van Prinsterer, como se fosse um complemento daquilo dali, ou como se fosse uma coisa só, o mesmo tipo de entendimento, o mesmo tipo de conceito, né? Mas aqui nesse vídeo a gente vai ver a diferença sutil que há entre as duas, né? Que de fato, quando você olha o conceito, quando você observa as duas coisas, você pensa que se trata de uma só coisa e não são, tá bom? Vamos começar primeiro pela teoria ou a teologia dos sete montes, né? Essa teoria ela foi ali mais ou menos na década de 70, né? Eu acho que, se não me engano, em 1975, para ser bem mais específico, quando o fundador da Geocon, Laurie Cunningham, e o fundador da Cru Campus, que é o Bill Bright, eles dois, né, se juntaram, cada um teve uma revelação. Eles se juntaram, os dois ali, para poderem conversar, e aí eles falarem um pouco sobre o que cada um teve a partir dessa revelação, o que cada coisa foi apresentada para eles. E aí eles viram que era praticamente, literalmente, a mesma coisa, a mesma visão, a mesma revelação que os dois tiveram. Qual é essa visão? De que os cristãos eles devem alcançar os sete montes da sociedade para assim eles influenciarem e a partir daí eles mudarem a cultura da sociedade, né? Então você vai ver muito falando hoje em dia a respeito da cultura do reino, de estabelecer o reino de Deus. E esses dizeres, essas falas, geralmente vêm de pessoas que são dessa mesma abordagem da teologia dos sete montes, tá bom? Então, assim, eles tiveram essa conversa falando sobre a revelação que cada um teve e de que eles deveriam aplicar isso, né, e ensinar isso para a igreja, de que eles devem, né, nós cristãos, nós devemos alcançar esses sete montes. Quais são esses sete montes? Eu vou aqui elencar. A família, a educação, entretenimento, as artes, aí vai a própria religião, né, o governo, e a outra vou ficar devendo para vocês, eu me esqueci aqui, mas são dito eles, essas sete esferas, elas são esferas das quais regem toda a cultura da sociedade. Então, se nós cristãos alcançarmos os picos dessas esferas, ou se nós estivermos ali dentro daquelas esferas, logo nós exerceremos influência cultural sobre a sociedade, né? De que nós estaremos ali implantando o reino de Deus. E a diferença é que essa visão, essa abordagem, ela visa tão somente em um cunho mais missiológico, soteriológico. Por quê? Porque a proposta é alcançarmos esses picos ou essas esferas, estarmos ali presentes para podermos influenciarmos ao ponto de nós estabelecermos a cultura do reino e assim nós estabelecermos o reino de Deus sobre toda a sociedade e preparar esse caminho, né, podemos assim dizer, preparar o caminho para a volta de Jesus, né? Então eles têm uma abordagem tão somente
pós-milenista, né? Porque o pós-milenismo é que prega isso, de que os cristãos eles trabalharão para o estabelecimento do reino de Deus, né? Até eles pegam aquele versículo lá de Mateus 24, que fala que é fazer discípulos de todas as nações, e aplicam justamente esse conceito de que você tem que estar inserido nas esferas dentro da cultura, né, para fazer com que façam discípulos naquele lugar e estabeleça o reino de Deus. Tanto é que, como eu falei anteriormente, as falas de trazer o seu reino, cultura do reino, vem na verdade desse pessoal, né? desse tipo de teologia, desse tipo de abordagem, para que o reino de Deus seja estabelecido no lugar, para que assim então Cristo possa voltar. E isso é uma problemática muito grande, porque a Bíblia ela vai afirmar que quem vai estabelecer o reino de Deus vai ser o próprio Deus, né? Ela deixa bem claro de maneira implícita e explícita de que é Jesus que virá, né, após o milênio, após o milênio não, perdão, antes do milênio, para ele poder fazer o estabelecimento do seu reino, né, quando ele virá esmagar a cabeça dos seus inimigos, ele irá fazer uma varredura na terra, ali ele instaurará o seu próprio reino e, consequentemente, posteriormente, né, claro, cronologicamente, estabelecer o seu reino no estado eterno. Então quem vai fazer isso é o próprio Jesus, né? Então a gente vai encontrar uma incongruência entre ambos os pontos. O ponto de vista da teologia de Sete Montes escatológica pós-milenista e o ponto de vista bíblico mesmo, porque a Bíblia ela vai afirmar e ela vai apontar de quem vai estabelecer o reino de Deus será o próprio Cristo e não nós, né, por nossos esforços, porque se nós estabelecermos o reino de Deus, então quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Entendeu? Sendo que tanto no livro de Apocalipse quanto nos outros livros de escatologia, nos outros livros, perdão, nas outras referências que vão tratar sobre escatologia, como Mateus 24, como o livro de Daniel, vai falar que quem vai estabelecer o reino de Deus será o próprio Jesus. Ele virá para estabelecer o seu reino que é soberano e eterno, tá bom? Então aí já é uma problemática muito grande. E aqui, como eu quero apresentar a diferenciação do ponto de vista e da abordagem dos Sete Montes e das soberanias de esferas ou esferas de soberania, que é apontada ali pelo neocalvinismo holandês, sobretudo no finalzinho do século XIX para o século XX, né, que foi maior ali exposto por Abraham Kuyper, melhor abordado por ele. E é claro, essa palavra, esse conceito das esferas de soberania, ela não começou especificamente em Kuyper, né? Bem antes dele, já Groen van Prinsterer, ele já meio que entrava nesses meandros aí, já falando, conceituando a questão das soberanias de esfera, porém Kuyper, ele foi o cara que pegou e ele engrossou mais a massa, né? Podemos assim dizer, para poder realmente trazer esse conceito de uma maneira bem mais ampla. Pois bem, aquele termo, que ele é bastante falado hoje em dia, que é um termo bem conhecido hoje em dia, porém naquela época não era, cosmovisão, né? Esse termo cosmovisão, sobretudo a cosmovisão cristã, ele foi primeiro falado justamente por Abraham Kuyper, né? Até então, esse termo, dentro desse ambiente mais cristão, mais religioso, ele ainda não havia sido mencionado, né? Somente através, é claro, de Immanuel Kant na filosofia, né? Mas em um ambiente mais cristão, teológico, por aí vai, não ainda tinha sido abordado, não ainda tinha sido mencionado, falado ou definido, né? Foi, na verdade, falado e mencionado através da vida deste grande teólogo Abraham Kuyper, né? E Abraham Kuyper, depois eu posso estar fazendo aqui um vídeo falando mais sobre a biografia dele. Ele não foi apenas um pastor ou um teólogo, ele também foi primeiro-ministro da Holanda em sua época. Ele foi também um
um colunista, né, jornalista, ele escrevia todos os dias para um jornal. Ele foi fundador de um partido, que foi o Partido Antirrevolucionário, e também ele foi fundador também de uma universidade, né, que é a Universidade Livre de Amsterdã. Então ele foi um cara assim que ele estava bem presente na sociedade, né, bem presente na cultura. E eu acho que é justamente por isso e também pela teoria em que ele falou a respeito das esferas de soberania, que houve essa confusão, né, que as pessoas elas acabam confundindo e trazendo ele como exemplo de um cara que exerceu ali as esferas, né, da sociedade, a soberania de esferas. E não é bem isso, né? Para a gente poder entender a sua fala, a gente poder entender a sua aplicação, precisa se observar o pano de fundo onde ele estava inserido, né? O contexto em que ele estava inserido. Então, quando o Abraham Kuyper ele foi mencionar sobre isso, ele foi ensinar sobre isso, sobre as esferas de soberania, ele estava dentro de uma condição e dentro de uma realidade onde o Estado ele estava meio que operando de uma maneira já ultrapassando a autonomia das outras esferas, né, como a família, como a economia. Então, assim, ele já estava saindo de sua própria esfera para poder atuar nas demais esferas, né? Então, a pregação de Abraham Kuyper e o ensinamento dele a respeito das esferas de soberania é que cada um tivesse ali a sua autonomia, né? Cada um pudesse exercer conforme o seu próprio campo, né? Quanto a economia ela deve exercer sobre ela mesma, quanto o Estado, a política, ela deve exercer sobre ela mesma, e quanto a família, a igreja, ela deve exercer sobre ela mesma, né? E não uma interferindo na outra. Então, assim, já não é, por aí já quebra metade do argumento e da confusão que é criada acerca das definições de cada uma dessas duas abordagens aqui mencionadas, tá bom? Então, assim, esse era o pano de fundo, né? E a outra coisa Abraham Kuyper, quando ele trouxe essa definição, esse conceito das esferas de soberania, foi daí onde ele surgiu também esse termo da cosmovisão, né? Que você deve ver o mundo, ou seja, ter uma visão de mundo através dos princípios elementares cristãos, né? Tanto é que foi aí onde ele teve uma abordagem e uma importância bem maior a respeito da teologia calvinista, porque ele era um calvinista, né? Ele observou os ensinamentos de Calvino e ele viu que a teologia calvinista ou a doutrina calvinista ela não deve se prender apenas àquele campo religioso, ou seja, apenas estarmos doutrinariamente ali meio que limitados só naquele campo, né, da religião, mas que essa doutrina e esses princípios ensinados, eles devem ser explanados, porque o que nós devemos entender de que todo o cosmos ele pertence a Deus. Daí aquela famosa frase dele, né? Não há 1 cm² sobre toda a existência humana, a qual Cristo é soberano sobre tudo, ele não diga é meu. Então a ideia é de que todos os governos da Terra, apesar de suas autonomias, apesar de suas emancipações, o governo maior que exerce ali soberania sobre ele é justamente o governo de Deus, o governo de Cristo. Então todas elas devem operar segundo aos princípios apontados por próprio Cristo. Então a visão das esferas de soberania é a glorificação de Deus, não a exaltação de seu povo para que eles alcancem um pico e exerçam domínio sobre as demais pessoas, né? Tanto é que quando ele fundou ali o seu partido, né, o seu partido revolucionário, Kuyper ele queria pessoas que pudessem se comprometer com o partido, se submetendo aos princípios cristãos por ele elencados, por ele abordados, e que não necessariamente essas pessoas possam ser apenas cristãs ou apenas evangélicos e por aí vai. Tanto é que tinha pessoas lá
de diversas áreas, né? Tanto evangélicos, católicos, até pessoas que não tinham nenhuma crença, mas elas estavam ali exercendo dentro daquele partido uma posição, um cargo, elas estavam se submetendo àqueles princípios porque elas acreditavam que, de fato, o ensinamento que Kuyper estava passando fazia todo sentido. Porque a partir do momento em que nós olhamos o mundo todo, todo o cosmos, a partir da perspectiva cristã, ou a partir dessa perspectiva que ele falou, calvinista, de que não é apenas uma doutrina religiosa, mas ela é um ensinamento, algo que ela se expande por todo o cosmos, do qual Deus ele governa sobre tudo, então sim, nós finalmente exerceremos ou estaremos ali em cada uma das esferas, tendo um pleno, como eu posso dizer, a plena convicção e o pleno posicionamento que nos trará de fato um governo que ele seja justo, né, e nos tire desse poderio que é injusto, que é caído. E daí também vai entrar o conceito de graça comum, né, porque Kuyper ele falava muito disso daí, sobre a graça comum, que é justamente Deus ele exercer graça tanto sobre os justos quanto os injustos, né? Isso, é claro, é falado lá na Bíblia, de que até um ímpio que ele esteja ocupando determinado cargo, se ele estiver submetido a Deus, ele vai, é claro, ali exercer a vontade de Deus naquele lugar, entendeu? Então já é uma diferença bem abismal entre uma abordagem e outra, porque a primeira abordagem aqui mencionada é de que os cristãos aqui que devem estar ali presentes. Já do Kuyper, do neocalvinismo holandês, tanto Kuyper quanto também o Herman Doivert, que também defendeu, é claro, ele fez suas críticas, suas ressalvas, mas ele defendeu esse ponto de vista que ele até elaborou como cosmonômica, né, bem posteriormente. Ele defendia que o cosmos todo, né, essas esferas de soberania, elas devem ser regidas através de princípios que fossem de fato mais bíblicos, de que as doutrinas elencadas pelo calvinismo elas possam alcançar, ou elas possam ser vistas através de uma cosmovisão em todas as áreas da vida, a fim da glorificação de Deus, da exaltação de Deus, né? É que Deus ele vai se tornar conhecido, e de que os governos, ou não só os governos, mas todas as esferas da vida, elas vão estar ali cumprindo o pleno propósito de Deus, né? Elas vão estar ali pensando que estão exercendo de certa forma uma vontade própria, mas na verdade elas estão submetidas ao senhorio e ao poderio de Cristo, né? E é isso, essa diferenciação ela é muito enorme, né? E aqui eu não quero apenas apontar um erro de uma, exaltar o acerto da outra, mas é de fazer essa diferenciação que houve uma confusão, né, em meio aos tempos, ao decorrer dos tempos, depois desse tipo de revelação, desse tipo de abordagem que houve bem posteriormente ao neocalvinismo holandês, que foi a dos Sete Montes, né? Houve essa confusão enorme que ainda hoje muitas pessoas, até os defensores do próprio Sete Montes, eles ainda confundem, eles ainda pensam que estão exercendo ou cumprindo o tipo de ensinamento que Abraham Kuyper, Herman Doivert e Francis Schaeffer posteriormente eles ensinaram, e não é bastante diferente. Enquanto eles pensam em ocupar cargos, né, o que o cristão deve estar em todas as esferas presentes, para ali eles exercerem influência em um aspecto missiológico e escatológico, as esferas de soberania já é totalmente diferente. É de que nós devemos glorificar a Deus em cada lugar onde a gente já está, e não que necessariamente a gente possa sair da área de atuação que Deus nos colocou para ir para uma dessas esferas, para ali a gente poder exercer um certo tipo de influência ou até um certo tipo de domínio, entendeu? Nós devemos glorificar a Deus onde já estamos, né? Kuyper, ele tem um chamado bem específico, ele era um cara que tinha um chamado específico
na área da política. Por isso dele ocupar esse cargo, não porque ele ficou com esse tipo de mentalidade domicionista de que ele deveria ir para poder criar um certo tipo de domínio ou um certo tipo de influência, entendeu? Mas ele era um cara que ele já estava inserido nesse tipo de cultura, ele já estava inserido nesse tipo de campo e por isso ali ele acabou consequentemente influenciando, né? A influência ela veio por consequência e não por um objetivo. O objetivo era chegar e influenciar, entendeu? Não era isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. É claro, aqui não fiz uma abordagem que fosse mais exaustiva, né? Mas uma abordagem que fosse um pouco mais resumida a respeito dos dois tipos de visões, né? Os dois tipos de abordagem. Espero que vocês estejam aí comentando, contribuindo também, porque assim, qualquer tipo de dúvida que surgir e que eu souber tirar, eu vou estar aqui ajudando vocês, viu, pessoal? Pois é isso, beleza? Acompanhe aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para o maior número de pessoas. E aí eu vou trazer mais podcasts, né? Assim eu vou ter um feedback bem mais positivo e trazer mais vídeo ou podcasts futuramente a respeito deste assunto e de outros que vocês também pedirem. Valeu, pessoal!